Bom dia, 27 de outubro de 2025, capítulo 27 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo A República. Sejam todos muito bem-vindos, todos os nossos amigos. Esse final de semana, um final de semana maravilhoso, onde tivemos online o terceiro Evangelizar-se. Em breve estará disponível online para quem não pôde assistir. Tivemos aniversário, a nossa Silene, querida amiga, esteve de aniversário esse final de semana. Receba o nosso abraço, nosso carinho e gratidão. E vamos começar o nosso capítulo, A República, Brasil chegando à sua maior idade como nação, né, Thales? Thales preparou esse capítulo com muito carinho para todos nós. Então, vamos começar com a nossa prece da manhã de segunda-feira, harmonizando os nossos corações, agradecendo a oportunidade de nosso estudo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a construção da fraternidade, da solidariedade nos corações de todos os espíritos ligados ao nosso país. Agradecemos a Ismael e a sua comitiva de espíritos amigos que intuem com bom ânimo, com perseverança, com fé, com coragem, com esperança os corações. Agradecemos ao nosso mestre e amigo Jesus, governador do nosso planeta, com sua dedicação e com seu amor, com a sua bondade, caminha com todos nós e sustenta a nossa casa, o nosso lar, o nosso hospital, a nossa escola, chamada Planeta Terra. Agradecemos a todos os corações que se conectaram a esse estudo, que recebem as luzes espirituais da confiança. Muito obrigado, Jesus. E assim seja. Bom dia, Thales. Conte para nós como é que foi estudar esse capítulo, o que você sentiu com ele, quer compartilhar conosco nessa manhã? Bom dia, Eleonora. Bom dia, amigos. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha um bom momento de reflexão juntos, né? Mergulhando em mais um capítulo da história do Brasil, lembrando sempre a necessidade de enfocarmos os ascendentes espirituais da pátria do Evangelho, né? Essa é a tônica do livro que a gente não pode perder de vista nunca, para que não se torne simplesmente um estudo de história, né? Um estudo de história no viés materialista. Nós estamos aqui para estudar a história do Brasil dentro do viés ou da perspectiva da cosmovisão espírita, né? E esse é um capítulo muito especial, muito especial porque antes do país, eu vou fazer o compartilhamento aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Acho que esse foi assim que eu fiz da outra vez. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. Apareceu? Opa. Pareceu sim, Thales, tudo ok. Aqui, né? Assim, tela cheia, ele passa. Tá tela cheia, não tá? Tá, então beleza. De outras vezes tive problema com isso. Mas é um capítulo muito importante porque vai tratar desse momento de transição muito significativo, né? Que é a mudança de regime político da monarquia para a república. E é muito curioso que, do ponto de vista histórico, a personagem que é mais enfocada no livro, neste capítulo, não é o Deodoro da Fonseca,
que é o nome, né, que centraliza a ideia da proclamação da República, mas é o Dom Pedro II. É um detalhe curioso. E nós já tivemos oportunidade de ver em outros momentos por aqui eh, a missão, né, o convite que ele recebeu de Jesus, né, toda a grandeza espiritual que ele já carregava em si, né, na qualidade de missionário. E a gente vai ver também que vão ser trazidas outras personalidades muito importantes, tá? Mas é, é interessante ver, né, que é dado um destaque bem especial, mais uma vez, a figura dele e algumas posturas dele que realmente, né, sinalizam que era um espírito diferenciado mesmo, né, que foi escolhido por Ismael, por Jesus a dedo, para conduzir o Brasil durante essa grande, né, transição entre o regime colonial, o primeiro império e a nossa atual república, tá bem? Então vamos lá, amparados por Deus, conduzidos por Ismael, iniciar as nossas reflexões com o texto belíssimo do Humberto de Campos, né? Eu me ative bastante ao texto do capítulo mesmo e trouxe alguns elementos outros para a gente agregar aí nas nossas reflexões. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Jamais esquecermos disso. Brasil é coração do mundo e é pátria do Evangelho. E aí a dualidade, né, os dois regimes. A monarquia, embora tivesse todas as liberdades públicas que conseguira desenvolver, ela era considerada pelos espíritos avançados do Brasil como ainda uma derradeira recordação da influência portuguesa. E a república já era considerada pela comunidade brasileira como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Então, todo aquele processo que a gente viu, né, de emancipação, de conquista da independência, a abolição da escravidão, foram passos que se deram na direção de um processo mais, né, mais global, que culminaria nessa mudança, né, nessa mudança de regime. Mas os historiadores são unânimes em dizer, inclusive, que eh, quando você olha para o estado do Império do Brasil, né, e a figura de Dom Pedro II, havia ali características muito particulares, né? Não era um rei absolutista como em outros lugares que a gente via, né? Um rei que centralizava o poder plenamente em suas mãos. Com o Dom Pedro II, a gente já tinha uma espécie de governo, tanto que é classificado como uma monarquia constitucional, né? Onde ele exercia ali o poder moderador, já existiam os outros três poderes, e sempre num papel muito conciliador, num papel muito de olhar para os interesses todos da nação, né? Consta, inclusive, que eles reservavam um horário da semana dele para receber a população, para atender demandas particulares, né? Então, era uma figura, assim, realmente muito com um quê especial mesmo. Tanto que ele era considerado um republicano, né? Era um monarca republicano. É até um paradoxo, aparentemente. A influência da abolição, né? Essa ideia aí da transição de regime, ela era genuinamente nativista, nasceu no próprio, né, no coração da população brasileira, alcançou todas as inteligências e a garantia do seu êxito se patenteou aos olhos de todos, especialmente após a lei do glorioso 13 de maio, que ferira os interesses particulares de todas as classes conservadoras, ou seja, todas aquelas que estavam muito bem acomodadas com o processo da escravidão, né? Com toda ali o fundamento econômico do país girando em torno da escravidão, mas vem esse dia que a Tânia trouxe para a gente de maneira tão bela, né? Destacando lá as figuras do Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Castro Alves, a própria Princesa Isabel, né? Toda aquela pleiade de colaboradores ali que vieram com esse papel de conquistar essa emancipação, né? Do ponto de vista do elemento submetido à escravidão, né? Do processo de escravização e caminhar para novas liberdades, né? Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito mesmo sociológico aqui, com a mudança de regime que veremos. Foi por essa razão que os anos de 88 e 89, né, do século XIX, assinalavam os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. O Brasil era o único império naquela época, né? Na região da América. Por toda parte, em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos de idealismo republicano sob o pálio de generosidade da coroa. Isso é interessante,
porque o Dom Pedro II, a coroa, né, enfim, todo o governo imperial, eles não se opunham de maneira muito significativa à manifestação de ideias republicanas. Por exemplo, havia a existência do Partido Republicano, isso foi algo que aconteceu, que era permitido. A imprensa tinha liberdade plena de manifestar suas opiniões, de tecer críticas ao imperador, e isso acontecia de maneira muito, muito tranquila, né? Então a gente via que não havia da parte do império oposições sistemáticas fortes contra essa tendência, né, de se buscar um novo regime, como o regime republicano. Isso vai ser destacado bastante lá no finalzinho do capítulo, quando nós virmos assim as atitudes, né, que vieram decorrentes depois da proclamação propriamente da República. Tá? Aqui vem talvez o coração do capítulo, né, que é uma parte assim, belíssima, que de 6 páginas, acho que o capítulo me lembra aqui, Leonor, acho que são as 6 páginas, né? Uma, duas, na edição que eu tenho, três, quatro, cinco, seis. De 6 páginas, 2 delas são dedicadas inteiramente a uma fala de Jesus. Olha que especial, né? Então já dá para a gente o tom da importância, né, desse momento e de como a sustentação espiritual foi muito forte a despeito de todas as dificuldades humanas, né, de todos os embates, de todos os conflitos naturais que são próprios dos movimentos humanos, mas o patrocínio espiritual, a condução da parte do Cristo, ela foi assim muito muito evidente e evidenciada por Humberto de Campos nesse capítulo. Então ele vai trazer aí uma reunião que Jesus conclama os obreiros da falange de Ismael e vai dar diretrizes para eles. Olha que maravilhoso que é esse registro. No mundo invisível, reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores. E ali, enquanto as luzes suaves douravam o éter da imensidade que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, poesia bela, né? Falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Aí Jesus começa a falar. Orientações do Cristo. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Isso é muito legal, né? Então está tratando o Brasil como um indivíduo, né? Nós somos um indivíduo, uma criatura, um ser que está conquistando a sua maioridade do ponto de vista da coletividade. E quando a gente conquista a maioridade, a gente já pode dirigir, né? Pode votar, pode ser preso, né? Sem uma série de responsabilidades, né? Acabam sendo se abrindo para nós, né? Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Profundas transições. Quando a gente fala de profundas, né, está falando do aspecto social e político, mas certamente, né, isso vai tocar em aspectos do coração de cada um de nós, né, que estávamos ali naquele processo, certamente. Não sabemos como, não sabemos se encarnados ou desencarnados, né, mas estávamos, né, nesse contexto histórico. Uma nação que alcança sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Então, destacando, né, o aspecto da responsabilidade, né, das ações, das escolhas, das decisões, dos rumos traçados. Aí eu pedi para a IA uma ajuda, né, para fazer para a gente uma imagem que é Dom Pedro II é inspirado por Ismael, né? Necessário é separarmos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Eu considerei essa parte muito especial na fala de Jesus, porque ela está sinalizando isso para a gente, né? Não é que o mundo espiritual vai se ausentar e deixar o Brasil ao Deus dará, não é nada disso. Só que a atuação ela vai se tornar mais indireta no âmbito do aspecto da política. Isso é muito interessante porque a gente vai ver que na transição da monarquia para a república, não que a monarquia fosse perfeita, não era, mas na transição foram movimentos muito complicados que surgiram, né? Muitas dificuldades, governos de caráter ditatorial, guerras, foi uma quantidade de conflito muito grande com a instauração da Primeira República, né? Enfim. Então, de certa forma, é como se o jovem alcançou a maioridade, emancipa-se e agora ele vai tomar as decisões por conta própria. Só que ele não se desvinculou do pai e da mãe,
né? Quando tiver uma dificuldade, ele vai ligar, né? Vai perguntar: ô pai, como é que eu faço para agir em tal situação? O carro deu isso aqui, o que que eu faço? Ou eu peço para a mãe: ô mãe, tô querendo cozinhar uma coisa diferente, assim, como é que é mesmo? Enfim, né? A gente vai mantendo o vínculo se sustenta, só que a atuação deixa de ser tão direta como era, porque a gente vê muito disso, né? Assim, o campo da inspiração espiritual, ele de certa forma ele vai permitir que a influência se dê, só que de maneira mais sutil, porque os direcionamentos da ação de Ismael vão se situar numa outra esfera, que é o que Humberto de Campos vai falar para a gente daqui a pouco, né? Do ponto de vista político, social, de organização, cabe aos homens agora caminharem com as próprias pernas, com a nossa orientação mais indireta, né? Isso vai ser repetido aí ao longo da fala de Jesus. Olha lá. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente o direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Então, conquista-se liberdade, né? Só que aprendemos lá com o Homem-Aranha que grandes poderes, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se a liberdade nos permite possibilidades de escolha, mais poder, isso implica também em mais responsabilidade. Acompanharemos indiretamente aí o Brasil, onde as sementes do evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas de civilização no livro de ouro dos progressos do mundo. E é bonito ver, né? Assim, a influência continua, ele destaca que as sementes foram jorradas a mancheias. A gente lembra, né, do trabalho do Manuel da Nóbrega, lembramos do trabalho do José de Anchieta, de tantas outras figuras luminosas, mas nós ainda não tínhamos o trabalho de Eurípides Bassanufo, ainda não tínhamos o trabalho de um Chico Xavier, né? Isso aqui é 1880 e pouco, né? Ali na véspera da República. Então, se já havia sido jorrada a mancheia, multiplicou e muito, né, assim, com o trabalho dele. Isso falando só do âmbito do espiritismo, né, sem entrar na esfera das outras religiões cristãs. Mas olha quanta luz foi jorrada do céu só pelo trabalho de um Chico Xavier, né? Pela obra, in- in- a obra assim grandiosa, impressionante de um Eurípides também, para citar só dois nomes, né? Enfim, investimento espiritual, né, é grandioso, para que o Brasil pudesse inscrever mais tarde sua gloriosa missão espiritual. Então, Jesus está falando do futuro e nós estamos vivendo agora, né? Parte desse futuro é o momento que estamos vivendo agora. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós, né? Veremos as escolhas que serão feitas daqui para frente, de maneira a não obstar às deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Então, os homens tomarão as decisões no âmbito da política, no âmbito da organização social, etc. Mas como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformarmos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual de evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Então, a obra de Jesus com Ismael é destinada à evangelização de todos os espíritos aqui localizados. A atuação vai deixar de ser indireta no que diz respeito à organização social e política e vai ser intensificada no sentido de evangelização dos corações. Isso nos diz muito, né? Eu acho que isso diz muito para a gente de qual que deve ser o nosso foco quando a gente se aproxima da revelação espiritual, né? Para que a gente eh, tome cuidado com os desvios de foco, né? Às vezes a gente pode estar tão focado no aspecto organizacional da nossa sociedade e acabamos muitas vezes nos desvinculando do que é essencial e do que realmente vai interessar no final das contas, né? Seja no regime monárquico, seja no regime republicano, seja no período colonial, quanto de luz eu consegui amealhar no meu coração, né? O Anchieta, que já era iluminado, se iluminou mais num Brasil colônia,
não precisou de monarquia, não precisou de república, né? Então, para a gente pensar que acima das circunstâncias políticas, de organização social transitórias, vige uma preocupação ou uma necessidade mais essencial, que é a necessidade de trabalhar o nosso sentimento e o nosso coração à luz do Evangelho, especialmente nós aqui, à luz do Espiritismo, né, que vem clarear bastante o entendimento da proposta de Jesus para nós. Aí Jesus vai dar três imperativos. Eu lembrei do pedi, buscai e batei, né? Aqui ele vai falar do consolidareis, do ensinareis e do abrireis, tá? Deixa eu voltar aqui. Consolidareis o templo de Ismael, para que do seu núcleo possa expandir-se para toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Então, consolidar o templo de Ismael, né? Enraizar dentro do nosso coração a verdade espiritual para que ela possa se irradiar verdadeiramente. Podemos fazer essa análise especificamente do ponto de vista do movimento espírita? Podemos, né? O capítulo A Obra de Ismael destaca muito a questão do espiritismo no Brasil, né? Mas qualquer obra que promova a evangelização essencial da criatura é obra de Ismael, né? Isso aí não temos dúvida disso. Ensinarei, segundo imperativo, aos meus novos discípulos encarnados, ó, nós aqui, a paciência e a porque ele estava dando orientação para as falantes, para os obreiros luminosos, né? Nós estamos aqui na condição dos discípulos. Aos meus novos discípulos encarnados, a paciência e a serenidade, e a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Não vai ser vencida pelo partido A nem pelo partido B. Vai ser vencida pela luz e pela verdade, né? Pela iluminação que a gente conquistar dentro de nossa alma. Abrireis, terceiro, abrireis para a caravana do Evangelho. Eu lembrei lá dos 500 da Galileia, né? A caravana sublime que nunca se dissolverá, como diz Humberto de Campos no Boa Nova. Abrireis para a caravana do Evangelho que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um. Sob o fardo das provas, sem o recurso da indisciplina às leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Então, se existe alguma proposta revolucionária no que Jesus traz, como diretriz a essas falanges, a esses obreiros, é a revolução interior. Nada mais. Revoluções externas, né? Revoluções que a gente viveu na nossa história e que se tornaram muitas vezes em banhos de sangue. Temos o exemplo da Revolução Francesa, por exemplo, né? É, o que interessa é o aspecto da essência, né? O que que aconteceu de revolução interior? Na matemática, quando a gente vai estudar sólidos geométricos, a gente fala de sólidos de revolução. O que que é um sólido de revolução? É quando você pega uma figura geométrica plana, por exemplo, pega um disco e você faz uma revolução no disco. Uma revolução é um giro. Na hora que você gira o disco, esse disco varre todos os pontos do espaço, formando uma esfera. Então, se eu pego um disco e submeto ele a uma revolução, eu construo uma esfera. Se eu pego um triângulo e faço uma revolução, eu tenho um cone, né? Enfim, e tem outras figuras geométricas assim, né? Então, qualquer figura como essa aqui, se eu pegar um retângulo e girar ele assim em torno de um eixo, isso vai gerar um cilindro também. Enfim, né? Então, quando eu faço uma revolução, eu estou mudando a direção. Lembra a ideia de conversão, né? O converter, convertei-vos. E ao mesmo tempo eu conquisto novas dimensões. Eu saio do plano, do bidimensional e chego no tridimensional. Então, é interessante. A revolução interior amplia a nossa visão, né? Nos capacita a operar em novas dimensões. No caso aqui, pensando nas dimensões do espírito, né? Da alma. Então, revolução que nos interessa é a revolução dentro do nosso coração, né? A revolução, esse revolver da terra do nosso coração. Podemos pensar também em revolução como revolver, né? Remexer, arejar, para que novas ideias, né, surjam e brotem dentro de nós. Olha ele aí, nosso professor Rivaio, né? Reconstruído aí pela inteligência artificial Gemini. Adorei essa foto. A nova revelação
não se verifica para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus. Não tem compromisso com política, mas para que César esclareça o seu próprio coração. Os indivíduos que estão no contexto da política, esclareça seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Isso aqui me fez lembrar uma coisa quando ele fala assim de César, porque a gente tem notícia na obra lá do Chico, Sementeira de Luz, é uma obra mais recente, né? Das cartas das mensagens recebidas no culto da família Joviano, que o espírito de Nero havia reencarnado e estava no Brasil. Ele era um engenheiro da Companhia Belgo-Mineira, o engenheiro Luiz Enche. E o engenheiro Luiz Enche era amigo de Rômulo Joviano. E tem uma reunião onde o Neio Lúcio comparece e fala, né? E dá essa revelação para ele, de que o Luiz Enche, né, seria essa figura, e fala dos dramas que o coração dele vivia, os dramas que o Nero encarnado estava vivendo até hoje, né? Decorrentes lá das ações de 2000 anos atrás, a época de Paulo. E como que era, né, como que a dor dele era grande e como que a amizade dele com Rômulo Joviano estava sendo boa para ele, para a edificação do coração dele, para a regeneração dele. Eu me lembrei muito quando eu vi isso aqui, né? César esclareceu seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados. Rômulo Joviano exercendo esse papel ali, né, de auxílio na no reerguimento de um César verdadeiramente, né, do Nero lá. Lembrando que o Rômulo Joviano foi uma figura importante da política romana também. Lá no livro 50 anos depois, né, é o personagem Euvídio Lúcio. Se não me engano, ele era um senador do Império Romano. Enfim, né? Veio para iluminar os homens e as mulheres e os espíritos que estão nesse contexto, né? Esse é o papel. Conduzireis, mais um imperativo, né? Aqui o quarto imperativo. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. Edificar a fé e a caridade, né? Quer maior lição de fé e de caridade para a nossa vida do que ter sido contemporâneo e conterrâneo de Chico Xavier? Me diz se tem aula de fé e caridade mais intensa que isso, né? Essa semana eu comecei a assistir com minha esposa aquele documentário que fizeram, já tem uns 3 anos, que está na Disney. É o Chico para Sempre, né? Maravilhoso, né? Se alguém não assistiu, recomendo. Tem o documentário de 2 horas e tem a série de 6 capítulos de 1 hora. Nós estamos vendo a série, né? Que é mais extensa, mostrando aspectos, né? Mais detalhes da vida do Chico, muitas imagens, pelo menos que eu não conhecia, né? O coração da gente vai enchendo, né? Sempre muito bom, né? Estar em contato com a fonte tão sublime de espiritualidade e de cristianismo, como a vida do Chico. Muito bem. Sigamos, que o tempo avança. A proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue. O mesmo aspecto que foi enfocado com a abolição da escravidão, né? A Tânia trouxe isso para a gente, e essa preocupação, esse cuidado de Jesus, né? De fazer o processo acontecer com o mínimo de danos, com o mínimo, né? Sem derramamento de sangue. Como se efetuaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se desdobraram sob nossa imediata ação. Olha, essas transições anteriores todas, né? Seja da independência, seja da abolição da escravidão e agora da transição do Império para a República, tudo isso se desdobrou sob a imediata atenção do mundo espiritual. Os movimentos subsequentes, não. A ação será mais indireta, né? Daí a gente vai ver o desenrolar dos fatos. Ou nós vimos, né? Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Repetindo, né? Jesus está reafirmando o que ele já falou. Essas transições serão realizadas acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Então, um aspecto importante, né? A desvinculação do facciosismo religioso do ponto de vista político.
Isso era uma conquista importante também para haver esse ambiente de liberdade, de pluralidade religiosa no país, né? Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca, da tempestade em perspectiva, mas estaremos a postos, sustentando o Brasil espiritual, né? Então, vão vir efeitos dolorosos da borrasca com as transições políticas e a confusão dos homens? Vão. Mas estaremos a postos, sustentando o Brasil, faltou grifar isso, né? O Brasil espiritual, que de hora em diante passará a ser o nosso precioso patrimônio. A gente deixa de agir diretamente na política de modo intenso e vamos agir diretamente com mais intensidade, porque já se agia nesse âmbito, mas na questão do Brasil espiritual, focar no aspecto evangelizador. E aí o Eurípides já estava ali com seus 10 anos de idade, né? Se isso aí foi por volta de 1888, Eurípides nasceu em 1880. Então estava ali a criancinha já iniciando uma obra aí no âmbito do espiritismo no Brasil. Daí a pouco mais vem o Chico, né? Daí a pouco mais vem o Divaldo, vem a Ivone Pereira, e vão vindo todos esses luminares aí, né? Pavimentando o caminho para que hoje a gente esteja aqui numa live estudando Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, no caminho de todos os felizes e de todos os tristes da terra, né? O Evangelho é para quem está em padecimento, o Evangelho é para quem já está em vivências de redenção mais profunda, para iluminados e para iluminantes, né? Os que já se iluminaram e os que estão se iluminando. Acordemos a alma brasileira para as doces alvoradas desse novo dia. Achei lindo isso, né? Acordemos a alma brasileira para as doces alvoradas desse novo dia. É um novo alvorecer, né? Eu lembro lá no Boa Nova também, tem um momento que Jesus está conversando com Simão Zelote, capítulo Velhos e Moços, capítulo 9. E ele vai falar assim, né? O homem velho muitas vezes se assemelha a uma criatura triste na noite. Eu, porém, venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. As claridades de um dia perene. Então, Jesus vem inaugurar um dia perene para a nossa vida. E eu achei interessante também ele usar a expressão no plural. Acordemos a alma brasileira para as doces alvoradas. Olha aí, alvorada cristã, né? Verdade. As doces alvoradas desse novo dia. Mas por que que ele não falou doce alvorada? Se é o dia, é a inauguração de um dia, é uma alvorada. Por que doces alvoradas? Aí eu pensei na ideia de que esse alvorecer se dá portas adentro de cada um de nós, né? Então, dentro de cada um de nós haverá um alvorecer dessa natureza. Então, são múltiplos alvoreceres que se conjugam num alvorecer maior, que é o alvorecer coletivo do país, né? Enquanto hospital de redenção de almas, coordenado por Ismael, a pedido de Jesus. No capítulo das instituições humanas, nossos esforços despendidos até agora estão mais ou menos encerrados. De novo, né? Ele falou, ó, nas instituições humanas, chega, estão mais ou menos encerrados. Mas compete-nos em todos os dias do porvir, todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte. Marta, Marta, tens te inquietado e afadigado por muitas coisas, né? Porém, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, né? Conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Então, em todos os dias do porvir, Jesus já tinha prometido lá atrás no caminho da luz. Quando ele recebe os exilados de Capela, ele fala, né, que duas promessas: colaboração cotidiana, eu falo isso sempre, e vinda no porvir. Jesus veio, né, para sua encarnação, para sua lição sublime para nós, e colabora cotidianamente conosco. E aqui ele reafirma: em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando as instituições. Como é que você espiritualiza a instituição?
pregando na parede lá da repartição um cartazinho com a mensagem do evangelho, pode fazer parte, né? Mas eu espiritualizo a instituição, espiritualizando o indivíduo, que é a base da instituição. Se o indivíduo não se espiritualiza, não tem jeito, né? Eu não vou ter um governo evangelizado se os ocupantes dos postos, os deputados, senadores, quem seja, não forem criaturas evangelizadas. Não teremos isso, né? Não há esse tipo de utopia. Então, para renovar as instituições espiritualizando-as, é preciso espiritualizar o coração humano de quem está ali, né? Agindo. Bem-aventurados, aí ele conclui aqui com a bem-aventurança, né? Acrescenta uma bem-aventurança. Começou falando que parecia o Sermão do Monte, quando Jesus começou a falar ali para aquelas falanges, né? Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor. Deles é o reino imortal da suprema ventura. A ideia do trabalho aí que a Leonora destacou, né? Finaliza-se um trabalho, vem um novo trabalho. Porque um novo trabalho é nova purificação, é mais ventura suprema, né? É mais caminho em direção à imortalidade. E a gente vem, enfim, finaliza-se a fala de Jesus, e agora a gente vem para os elementos mais próprios, né? Mais do aspecto humano aqui do contexto. As falanges do infinito, sob as doces determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político que se verificaria com seu amparo direto, de novo, né? E que constituiria a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país, com o Rio de Janeiro na vanguarda, entregam-se à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Muito legal, né? Então, foram espíritos assim escolhidos também para que esse passo se desse de alguma maneira mais tranquila, né? Mais bem conduzida. Eu destaquei aí a figura do José Bonifácio, que pode soar estranho, porque José Bonifácio faleceu em 1838, né? Foi lá o amigo de Dom Pedro I, foi tutor de Dom Pedro II na infância, mas ele morre quando Dom Pedro II tinha 13 anos de idade, né? Ainda um adolescente, um jovem. Só que ele reencarnou rápido, né? É, logo, logo ele volta na figura de Rui Barbosa. Então, 11 anos depois, ele retorna e vai exercer um papel importantíssimo. Assim como Bonifácio foi importantíssimo na transição da colônia para o Primeiro Império, com a independência, tanto que ele é considerado o patriarca da independência do Brasil, né? O Rui Barbosa foi um dos grandes nomes ali da passagem do Império para a República. Atuou na elaboração da Constituição, né? Fez parte do primeiro governo como ministro, acho que ele era ministro da Fazenda, se eu não me engano. Enfim, é interessante, né? E a gente vai ver de onde que eu tirei essa informação. Eu não tirei da minha cabeça, né? Não estou especulando apenas. Eu fui lá no livro da Sueli Caldas Schubert, esse aqui, né? O Testemunhos de Chico Xavier. Achei uma foto dela jovem, né? Coloquei, essa é a Sueli Caldas Schubert. A gente conhece ela, né? Pela foto dela mais, né? Mais madura. Mas coloquei esta foto aí. Olha o que que ela registra. Isso é uma carta do Chico Xavier para o Antônio Vantuil de Freitas, que era presidente da FEB na época. Isso em 1951. Olha lá. E o Chico diz isso. Fiquei satisfeito por haveres identificado a personalidade de José Bonifácio em Rui Barbosa. Já me achava de posse dessa informação. Quando José Bonifácio partiu, levou grande amor e reconhecimento à Bahia e reencarnou-se lá, quase que de imediato, para prosseguir no trabalho de libertação do país. Olha que legal, né? São sempre movimentos de libertação, né? De emancipação. Prosseguir no trabalho de libertação do país. Antes era a independência. Em seguida, a abolição do cativeiro e a república. Como vemos, as tarefas continuam, né? Onde estará atuando ele agora? Não faço ideia, né? Mas certamente ele está aí compondo enfim, esse grupo de trabalhadores.
Entre os seus organizadores preponderam os elementos positivistas, para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta dos sectarismos religiosos. Isso é interessante, né? Porque o positivismo é considerado uma doutrina filosófica de fundamentação materialista, né? Assim, de certa forma, aquela ideia do nada do que for. Se a coisa não é provada cientificamente, ela não é verdade. O lema da nossa bandeira é um lema positivista, né? É o ordem e progresso, enfim. Mas você falou que isso foi importante para evitar essa questão dos excessos no âmbito dos sectarismos religiosos, né? Eu nunca tinha visto essa informação, achei interessante. Vale a pena meditarmos sobre ela depois. E 15 de novembro de 89, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Corrêa, Rui Barbosa, que eu destaquei aí, né? E toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente, ou seja, de modo repentino, né, a República dos Estados Unidos do Brasil, no Rio de Janeiro, que pegou de surpresa muita gente, né? O próprio imperador, assim, ficou, pelo relato aqui do texto, ficou bem surpreendido com todo o processo. Aqui está ele, Dom Pedro II, né? Pensativo. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração e da sua casa, voltava-se agora contra suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa, né? Do ponto de vista humano, né, a gente viu toda a movimentação espiritual ali, mas do ponto de vista humano, uma traição, né? Uma espécie de golpe militar que depois o governo constituído, que era a monarquia, né? Mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro, olha aí, de novo, né? Ele não era inimigo dos republicanos, eram amigos íntimos de Dom Pedro. E quem não devia no Brasil, quem não lhe devia a Dom Pedro II no Brasil o patrimônio de cultura e liberdade? Mais uma imagem gerada por AI, tá? Os instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa no sentido de reação. Então tentaram instigá-lo para que ele reagisse e ele não reagiu. Por que que ele não reagiu? Por causa da grandeza espiritual, da comunhão dele com Ismael, com Jesus, sabendo que Jesus tinha aquele plano de que a transição se desse sem derramamento de sangue. E se ele apresentasse uma oposição, ele sabia o que ia acontecer, né? Confortado pelas luzes do alto, que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários, e com lágrimas nos olhos, achei tão bonito quando eu li isso aqui, me tocou muito. Rejeita as mais elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece. Olha, né, o desapego, o desprendimento material dele, para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do cruzeiro lhe santificasse a morte, no seu exílio escuro de saudade e de pranto. Né? Olha a incorruptibilidade moral da criatura, desculpa, né? Nesse contexto. Quantos políticos, né, que evadidos do cargo de maneira, né? Você vai ser retirado daqui. Eu te dou um dinheiro para você sair. Quantos que recusariam do nosso cenário político atual, hein? Né? Esse nível de probidade, de compromisso com a causa, né, do Brasil. Ele amava o Brasil. A gente vai ver que isso fica muito claro quando lermos os poemas que eu trouxe. Eu trouxe dois poemas dele através do Chico, né? Em todos eles, ele expressando essa saudade, o amargor do exílio que ele sofreu, mas que ele entendia que era um processo que tinha que ser vivido, né? E não apresentou oposição. Ele sabia disso, porque lá no planejamento espiritual dele, capítulo 20, quando Jesus o convida, Jesus já fala isso com ele, que ele governaria por quase 50 anos o Brasil, mas que ele seria retirado por aqueles, seria traído por aqueles que eram próximos a ele. Ele já tinha isso na sua alma, né? Essa informação já tinha sido semeada pelo próprio Cristo antes de Pedro II reencarnar. Olha lá, eu peguei um poema do Parnaso de Além Túmulo, por exemplo, esse aqui, No Exílio, tá? E o tempo está passando, vamos lá. Pode o céu do desterro ser tão belo quanto o céu do país em que nascemos? Nada faz com que o nosso
desprezemos, acalentando o sonho de revê-lo. Todo o nosso ideal pomos no anelo de regressar, e voando sobre extremos, com o pensamento ansioso percorremos nosso amado rincão, lindo ou singelo. Jaz no desterro a plaga da amargura, de acerba pena ao pobre penitente, de amar o pranto da alma torturada. A alegria no exílio é desventura, é a saudade na ânsia mais pungente de retornar à pátria idolatrada. Então, essa expressão de amor que ele tinha, de fato, né? Pelo povo, né? Pela vida que ele teve aqui, pela oportunidade de redenção espiritual que Jesus ofertou a ele nessas terras. É, essa parte final, né? Eu chamei nobreza espiritual de Dom Pedro II. Jesus, porém, segundo a sua promessa, santificara os seus cabelos brancos. Já uma doce paciência caracterizou seu inenarrável martírio moral. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório do mundo, mas uma família ilimitada, que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. Isso na época, né, na época que aconteceu a independência, né? Desculpa, a transição para a República, a proclamação da República. Hoje nós somos mais de 200 milhões, né, no Brasil, de encarnados. Uma família ilimitada, né, que hoje atinge a soma de tantos milhões de almas. Sendo visitado a 30 de novembro de 89 pelo Visconde de Ouro Preto, que era acho que era o chefe de gabinete de ministros de Dom Pedro II, era o Visconde de Ouro Preto, a bordo do Alagoas, na capital portuguesa, o imperador lhe declarava com serena humildade: Em suma, estou satisfeito. Apesar do martírio inenarrável que ele sentiu, né, ele disse que estava satisfeito. E referindo-se à sua deposição, acrescentava: É a minha carta de alforria. Agora posso ir aonde quero. E o desapego também, né? Uma lição de desapego profunda aí, apesar do amor que ele tinha pelo Brasil. Que ele tinha, não, que ele tem, né? Nesses amargurados dias, o generoso velhinho encontrava-se nas vésperas de seu regresso à pátria de luz e da imortalidade. Ele, ele sai do Brasil 17 de novembro de 89 com a família, ele desencarna em 5 de dezembro de 91. Então, 2 anos depois, né? Ele vive 2 anos em exílio na França. No Brasil iam ser continuadas suas tradições de amor e liberdade. Olha só. E foi uma continuação, né? A continuação do que ele já havia iniciado, em alguma medida, pelas forças militares, as quais, por sua vez, as entregariam aos grandes presidentes paulistas, né? Depois vai vir, né? Depois do Deodoro, vem o Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, enfim. É interessante falar, né, que depois eu vou deixar a indicação de uma leitura, mas tem uma entrevista que Humberto de Campos faz com ele no livro Novas Mensagens, capítulo Dom Pedro II, onde o Pedro II revela que no momento de transição do Floriano Peixoto para o Prudente de Moraes, que foi o segundo para o terceiro presidente do Brasil, eles atuaram de maneira, de certa forma, até intensa para conduzir o Prudente de Moraes ao poder. Então, apesar de terem falado da atuação ser mais indireta, né, Pedro II fala que eles do mundo espiritual agiram no sentido de facultar a chegada do Prudente de Moraes ao poder. Porque o governo de Floriano deixou muitas marcas profundas, né, com violência, com truculência, enfim. Vamos lá. Nunca sua figura de chefe da família brasileira foi esquecida no altar das lembranças da pátria do Evangelho. E não só o Brasil lhe reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. Olha que interessante. Não só o Brasil reconhecia em Dom Pedro II, né, essa postura de monarca diferente. Olha aqui, esse aqui é o Múcio Teixeira. Múcio Teixeira foi cônsul do Brasil na Venezuela. Humberto de Campos relatou um documento aqui, com um texto do Múcio, que ele teria deixado em vida, e eu procurei esse texto e achei. Eu achei o livro do Múcio Teixeira, onde ele conta com mais detalhes. Então eu vou tentar trazer os dois, tá, Leonora? Deixa eu ver se vai dar tempo. Vamos ver aí. Conta-nos Múcio Teixeira, isso aqui é um Brasil Coração do Mundo ainda, Humberto de Campos. Conta-nos Múcio Teixeira, então cônsul-geral do Brasil em Caracas, ou seja, na Venezuela, que ao chegarem até lá a notícia dos acontecimentos do 15 de novembro no Rio de Janeiro, ao entrar no palácio do governo da República Vizinha da Venezuela, a fim de solicitar o seu exequatur, né? Ele ia se desvincular, ia deixar de ser cônsul,
com o fim do Império. O doutor Rojas Paul, que era o presidente da Venezuela à época, eminente político sul-americano, encaminhou-se para ele e exclamando: Senhor Cônsul-Geral do Brasil, peça a Deus para que a sua pátria, que tem sido governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. E abraçando-o, sensibilizado, né, o presidente da Venezuela abraçando o cônsul do Brasil na Venezuela, Múcio Teixeira, concluía: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. Interessante, né? Isso é o fim do capítulo do Humberto de Campos. Aí eu fui procurar esse texto do Múcio e encontrei, achei o PDF do livro. O livro se chama O Imperador Visto de Perto. Achei tão legal esse título, né? Porque a gente olha para essas figuras muitas vezes muito longe, né? É aquela figura distante, e dentro dessa distância a gente emite juízos. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se eu gosto, se eu não gosto. E aqui é alguém que era próximo dele, né? E escreveu O Imperador Visto de Perto. Olha o que ele escreve. Vou tentar trazer aqui um pouquinho. Isso aqui é ele lá na Venezuela, né? Lá nesse palácio do governo, conversando com várias figuras da política venezuelana e alguns de fora também. Né? Conversávamos sobre as raras virtudes cívicas do imperador destronado, todos manifestando pelo meu pobre soberano a mais viva simpatia ao português antigo aqui, né? E unânime admiração, quando o novo telegrama do ministro da Venezuela na América do Norte dava a organização do governo provisório nesses termos: ditador, Marechal da Fonseca, ministro de Guerra, Tenente Constant, da Marinha, etc. Aqui o Rui Barbosa, ó, da Aduana e da Fazenda, Barbosa, era o Rui Barbosa. Da Agricultura, Rivera, enfim. Nessa mesma data, comuniquei ao presidente da Venezuela que resignava meu cargo de cônsul do Brasil. Para que não ficasse acéfalo o consulado, nomeei o cônsul privativo, como cônsul privativo, o meu prezado amigo e colega, o Dr. Felipe Terreira, reitor da Universidade de Caracas, ilustre professor e inspirado cantor das glórias do libertador Simão Bolívar. O Dr. Rojas Paul, o presidente da Venezuela, não queria dar-me o exequatur, né? Não queria liberar ele do cargo de cônsul, instando para que eu continuasse no exercício do cargo. Expliquei-lhe os motivos de ordem privada que exigiam do meu caráter aquela pública demonstração do meu reconhecimento aos favores recebidos do meu soberano. No dia 2 de dezembro, aniversário natalício de Dom Pedro II, ou seja, Dom Pedro II estava completando 64 anos, isso. O arcebispo de Caracas batizava solenemente o meu filho Múcio, nascido sob a bandeira do meu consulado, servindo de padrinho o chefe daquela gloriosa nação, o Rojas Paul, né? 2 dias depois eu regressava a esta minha desditosa pátria bem-amada. Antes, porém, de embarcar para o Brasil, escrevi a Sua Majestade o Imperador, narrando-lhe o ocorrido e pedindo-lhe que dispusesse mais do que nunca do meu braço e da minha pena. Olha a resposta de Dom Pedro II. O imperador respondeu-me que todos os brasileiros que o representavam no estrangeiro, só 2 lhe haviam dado provas de estima, sacrificando as posições sociais aos deveres do coração: o Barão de Penedo e eu, né, o próprio Múcio Teixeira, que está escrevendo. E disse mais isto: aceito o sacrifício do Penedo. Isso é Dom Pedro II, né? Aceito o sacrifício do Penedo, porque ele é velho e rico. Rejeito o teu, por seres moço e pobre. A nossa pátria precisa de talentos como o teu. Olha só isso. Serve-a na República com a mesma dedicação que a serviste no Império. Isso de formas de governo são meras questões de estética. Isso é o imperador do Brasil deposto que está falando, né? Sinto que as minhas condições de fortuna não me permitem amparar-te, chamando-te para perto de mim. Ainda falo, se eu pudesse, eu te trazia para ficar perto de mim, mas não tenho condições financeiras. Mais obrigado mais obrigado me senti, diz Múcio Teixeira, a não desempenhar mais cargos políticos. Contente comigo mesmo, pois o meu protetor morreu sem ver em mim um de tantos ingratos. Posso agora morrer em paz com a minha consciência, pois se a minha pátria amei e a minha gente, fui fiel ao meu imperador e pago finalmente esta dívida de gratidão à sua memória imortal. Bacana demais, né? E para encerrar, finalmente,
Um poema. Ele falou em gratidão a Dom Pedro II, né? O Múcio falou em gratidão a Dom Pedro II. Dom Pedro II escreve uma página chamada, um poema chamado Página de Gratidão, pelo Chico Xavier, tá no Parnaso também. Aí eu vou ler para a gente encerrar, tá? Já agradecendo a todos aí a paciência e desculpa pela correria aí mais para o final. Tangendo as cordas da harpa da saudade, venho ao Brasil buscar a essência pura do amor da pátria minha, da doçura, da flor cheia do aroma da amizade. Prende-me o coração a suavidade desse arroubo de afeto e de ternura, da alma do povo meu, que de ventura e de alegria o espírito me invade. Do misterioso aquém da morte eu vejo, sentindo essa onda intensa e luminosa da afeição que idealiza o meu desejo. E tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira. Então, que os bons espíritos nos auxiliem, né, nos inspirem, que essas figuras grandiosas aí que tiveram à frente do nosso país, espiritualmente, continuem também a nos amparar e a nos guiar e orientar, né, para que a gente seja realmente discípulo desse Brasil espiritual de Ismael, né? Que a nossa busca verdadeira seja a de sermos esses patriotas do Brasil espiritual de Ismael, em busca de redenção. Obrigado. E o dever de casa, que eu deixei da outra vez, deixei de novo aqui, ó. Dever de casa, capítulo 2, Dom Pedro II, livro Novas Mensagens. Humberto de Campos, entrevista Dom Pedro II. Imperdível, tá? Não deixem de, não deixem de ler. É isso aí. Ei, Thales, obrigada. Pode tirar o compartilhamento. Vou Vamos tirar voltar aqui. aqui para todos juntos. Como sempre, um presente, né? Uma aula de história, mas uma aula de evangelização. Agradecemos muito ao seu coração. E fiquei pensando, né, que a nossa prece tem que ser uma prece de gratidão ao Dom Pedro, né? Ao Dom Pedro, querido, a esse espírito que até hoje, com certeza, está conosco, né, na sustentação do nosso Brasil. Alguém em um minutinho quer estar com o coração para fazer algum comentário, quer comentar alguma coisa? Isabel? Eu só penso na grande responsabilidade de nós todos e do Brasil, porque ter um pai desses que renuncia, né? O que eu vi o tempo todo é ele estar perfeitamente dentro, perfeitamente consciente da renúncia. É um filho, é como nós deixarmos o nosso filho ir para o nosso lugar e sentir a tarefa cumprida sem amargor, apoiando sempre como ele está neste momento a apoiar, certo? É muito lindo. Muito obrigada, Tales. Eu que agradeço pelo seu Sejamos coroamento aí. todos, sejamos todos bons filhos onde quer que estejamos. Amém. É, Muito bom, excelente. obrigada. Então vamos convidar o Thales para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a todos e vamos seguir nas reflexões desse capítulo. O nosso professor ele deixou inclusive uma tarefa de casa, né? Vamos ler a nossa tarefa e aproveitar a semana para compartilhar as reflexões que nos trouxeram esse texto. Gratidão, Thales. A gratidão é minha. Agradecemos, Jesus, Divino Mestre, pela oportunidade bendita, Senhor, de fazermos parte desses aprendizes que aqui se encontram, sob o teu patrocínio, sob a tutela de Ismael,
juntamente com todos esses colaboradores espirituais que têm auxiliado a pátria do Evangelho no seu caminho de libertação e de redenção dos corações. Agradecemos a essas figuras aqui mencionadas durante esse estudo. Evocamos especialmente ao nosso pensamento a figura de Dom Pedro II, com a sua grandeza, com a sua capacidade de renúncia, nos legou tanto que possamos expressar, Senhor, a nossa gratidão a Ele e a todos esses teus emissários que prepararam o terreno para que aqui hoje nos encontremos, trabalhando profundamente o terreno de nossas almas, buscando semear verdadeiramente a semente do Evangelho e aclimatar esta árvore dentro de nós, propiciando seu crescimento, favorecendo a sua ramificação, a sua frutificação, florescência. Que dentro de cada um de nós, Senhor, essa doce alvorada do novo dia possa se estabelecer cada vez mais plena, que essa árvore do Evangelho fincada nos corações de cada um de nós possa produzir os seus frutos e servir de alimento a todos aqueles que vierem nos buscar em alguma medida. Somos cristãos, Senhor, que sejamos capazes de ofertar do teu amor através da nossa vida, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações, na medida das nossas possibilidades e dos nossos esforços. Obrigado, Senhor, que a tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, amigos. Até semana que vem. Nos encontramos nas mensagens de WhatsApp. Bom dia a Amém. todos. Bom dia. Bom dia, gratidão, muita emoção nesse capítulo. Obrigado, amigo. Obrigado, amigos. Beijos. Foi lindo, muito obrigada. Deus abençoe.